pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso curso de Proteus. Eu vou estar ensinando para vocês um pouquinho da ferramenta Isis e a ferramenta Ares. Meu nome é professor Jonathan Henrique de Oliveira, sou engenheiro. Vou falar um pouquinho aqui sobre mim para vocês me conhecerem, né? Então, sou formado em Engenharia Elétrica pela Faculdade Anhanguera 2013. Fiz pós-graduação em Didática e Metodologia do Ensino Superior, em Anhanguera 2015. E hoje eu estou cursando licenciatura em Matemática. Minha experiência, eu atuo como professor desde 2013 em escolas do nível técnico, então em algumas escolas aí da região de São Paulo. Realizo projetos também de placas de circuito impresso, que é o que vocês vão aprender um pouquinho aqui no curso comigo. E também realizo projetos de elétrica na parte de responsabilidade técnica. Alguns conhecimentos aqui, então possuo conhecimentos também em microcontroladores das áreas aí, né, dos segmentos Arduino, PIC, Raspberry Pi, linguagens de programação, C, C Sharp, um pouquinho de Python, Ladder ou Ladder, e possuo também conhecimentos em CLP, né? Então, um pouquinho aí da minha formação, experiência e do que eu conheço. Falando do nosso curso aqui, a pequena e breve apresentação do nosso curso para a gente começar a mexer nessa ferramenta chamada Proteus. Então, uma breve introdução do que é o Proteus, para que ele serve e aonde a gente aplica ele, os objetivos do nosso curso e os conteúdos que serão abordados aqui nele. Então, a introdução, o software, na verdade, é uma ferramenta utilizada para montagem de esquemas e circuitos eletrônicos, onde a gente consegue elaborar esses esquemas, simular circuitos, onde na simulação de circuitos a gente consegue colocar medidores como amperímetro, voltímetro, osciloscópio, né? Então a gente consegue ter um contato com aquela parte prática que às vezes falta em cursos, aí, curso técnico, curso de faculdade, né? Onde o professor não está muito apto aí, ou com muita vontade de dar aquela aula prática, a gente consegue simular a mesma prática no software Proteus. E a gente também consegue realizar a montagem de esquemas eletrônicos para a placa de circuito impresso, que são as placas PCBs. Então, os esquemas eletrônicos eles são montados aqui nessa ferramenta do Proteus chamada Isis, né? Então, no software é possível elaborar diversos esquemas eletrônicos, circuitos eletrônicos, com componentes que encontramos em situações reais. Então, diodos, resistores, transistores, relés, LEDs, botões, enfim, né? Então, eu tenho dois exemplinhos aqui, ó, de esquemas, de layouts de circuito. Esse primeiro aqui é um layout de um circuito dimmer e esse aqui é um layout de uma fonte. São duas fontes em uma aqui, né? Vou estar abordando isso com vocês durante o curso. Também conseguimos fazer aí a simulação de circuitos na ferramenta Isis. Então a gente consegue, além de montar esses esquemáticos aqui, a gente também consegue simular o circuito. Como é que ele funciona, quais são as respostas que eles me dão. Com os medidores aqui, por exemplo, amperímetro, voltímetro, né? A gente aprendeu aí, né? Todos aprendemos na prática que, como é que eu meço uma corrente elétrica em eletrônica? Tem que abrir o circuito e colocar um amperímetro em série, tensão eu meço em paralelo. Então, acontece a mesma coisa exatamente igual de uma maneira virtual aqui no nosso software. Além de simulação com respostas de eletrônica analógica, eu também consigo simulações de eletrônica digital, né? Também consigo essas simulações de respostas com eletrônica digital. Então, o que torna aí o Proteus, aí, essa ferramenta Isis do Proteus, muito interessante e atrativa, né? Na verdade, ela simula uma situação prática, uma situação real, e a obtenção dos seus resultados, a diferença para o cálculo e para a prática é muito pouca, muito baixa. Já a parte de circuito impresso é feita na ferramenta Ares e 3D, né? Então, depois que a gente monta todo esse layout aqui, né, após a montagem do layout, a gente vai para o Ares e configura, né, para estar realizando essa placa aqui, né? Então a gente fixa os componentes, configura, né, realiza algumas configurações para confecção de trilhas, de uma maneira automática o Proteus já faz toda essa conexão aqui pra gente. E é o que a gente vai estar aprendendo aqui no curso. Então a gente tem essa parte aqui do Ares, tem essa parte aqui do 3D que a gente consegue visualizar como é que fica a nossa placa em formato 3D, e ainda no 3D a gente consegue visualizar a parte de baixo da placa
que é onde ficarão, na verdade, as trilhas, né, as conexões de componente para componente. Então, o objetivo do nosso curso aqui, proporcionar ao aluno o conhecimento necessário para o mesmo conseguir elaborar esquemas eletrônicos utilizando o pacote ISIS, né, ferramenta do Proteus, e estimular ao aluno, quando na falta de aulas práticas, um contato virtual com a montagem de circuitos, realizando medições e testes, também na ferramenta ISIS, com aplicações de voltímetro, amperímetro, osciloscópio, e desenvolver habilidade para a criação de placas de circuito impresso PCB com o pacote ARIS. Grande ponto importante aqui no nosso curso, né? O objetivo, na verdade, é ensinar vocês a trabalhar com a ferramenta Proteus e não ensinar a eletrônica, né? Serão abordados algumas coisas aqui de eletrônica, mas não é o foco do curso. Então, é necessário que o aluno tenha um conhecimento básico em eletrônica. Não precisa ser nenhum expert em eletrônica, né? Mas precisa conhecer um pouquinho do básico aí, né? Lei de Ohm precisa conhecer legal, resistores, um pouquinho de eletrônica analógica e um pouquinho de eletrônica digital, para a gente ter um bom andamento e um bom desempenho aí no curso. Os conteúdos que serão abordados, então, no Proteus ISIS, como é que eu identifico um componente, como é que eu realizo a montagem de esquemas eletrônicos e como é que eu simulo circuitos, tanto de eletrônica analógica quanto de eletrônica digital. Parece pouca coisa, mas é muito, né? Fiz um pouquinho abreviado aqui, mas é muito. Por trás de tudo isso aqui tem bastante detalhe que será abordado, né? Detalhes que serão abordados aí durante o curso. Já no Proteus ARIS, a gente vai aprender como é que configura as trilhas, né, para fazer a conexão de um componente ao outro, como é que eu realizo a montagem dessas placas de circuito impresso, como é que eu meço o tamanho da minha placa final, quanto que é o tamanho da minha placa, eu vou ter que comprar uma placa de quanto por quanto, né? E a visualização em 3D. Também parece pouco, mas tem muito conteúdo aqui por trás. E em caso de dúvidas, podem me contatar pelo meu e-mail aí, prof.jonathanhenrique@gmail.com. E é isso aí. Bons estudos a todos. E vamos lá. Vou abrir a ferramenta aqui para dar uma breve introdução dela para vocês. E na próxima aula a gente começa a desenvolver habilidades. Então tá aqui o meu Proteus. Estou utilizando a versão 8.6. Existem diversas versões aí do Proteus na internet, tá? São muitas versões que se encontram aí no Google para download. Já vem completinho todos os pacotes, basta instalar o Proteus que já vem todos os pacotes do ISIS e do ARIS. Então, abrindo o Proteus, esse é o primeiro layout aqui dele, né? Primeiro layout. Aqui em cima, né, as partes de nova página, novo projeto, carregar um projeto, salvar, sair de um projeto, homepage, que é essa página, e aqui é a parte interessante pra gente. Essa parte aqui, chamada Schematic Capture, é a parte do ISIS. É aquela parte onde a gente vai estar realizando a montagem do esquema eletrônico. Então, montagem de esquema eletrônico e testes, medições, fica por conta desse cara aqui, que é o ISIS. O cara do lado, PCB Layout, é o ARIS, pacote ARIS do Proteus. Após realizarmos a montagem de circuitos aqui, vamos para o ARIS e aí sim a gente começa a confecção da nossa placa. Após a confecção da nossa placa, visualizamos ela em 3D. Então são os 3 pacotes principais aqui do Proteus. Abrindo o esquemático aqui para vocês, vai demorar um pouquinho para carregar, mas ele abre. Abriu, então esse aqui é o layout, todo o layout da parte do esquemático, que é a ferramenta ISIS, né? Então tem algumas ferramentas aqui nessa barra. A barra de cima permanece mais ou menos igual. Apareceu aqui um zoom in, zoom out, etc. Né? Então, essa aqui é a parte do ISIS. Essa aqui vai ser a parte do layout da placa de circuito impresso. Como a gente não tem nenhum esquemático aqui, aqui também não vai aparecer nada. E depois a parte do 3D. Como não temos nada, não aparecerá nada. Vou só abrir para vocês um projeto que eu já tenho aqui, só para demonstrar para vocês como é que funciona mais ou menos. Vou abrir aqui o ISIS. Então, esse aqui é o meu esquemático, né? Não se assustem, apenas um exemplo, né? Iremos montar esquemáticos como esse, né? Então, esse aqui é o meu esquemático. Aqui, né, no ARIS,
é como eu montei a parte de circuito impresso, né? Então, trilhas, como é que eu fixei os componentes. E aqui o 3D já estava aberto, mas eu vou abrir ele de novo. O 3D é como que a nossa placa vai ficar num formato 3D e vai ficar dessa maneira aqui. Então, pessoal, por essa aula, né, por hoje, é apenas isso, apenas uma breve introdução do que vocês verão aqui nesse curso de Proteus. Então, toda essa parte de esquemático, como é que monta um esquemático, como é que eu encontro componentes. Posteriormente, como é que eu monto placas de circuito impresso e como é que eu as visualizo em 3D, como é que vai ficar, como é que elas vão ficar. Tá joia, pessoal? Muito obrigado por assistirem essa aula. Em caso de dúvidas, meu e-mail se encontra aqui no PowerPoint, tá? Aqui no PowerPoint. Em caso de dúvidas, deem uma assistida novamente nessa aula, quantas vezes forem necessárias. E até a próxima aula. Um abraço.